Vladimir, como está você? Tudo bem, você? Tudo bom. Que bom que você está aqui com a gente de novo. Sabe, Vladimir, eu tenho falado assim dessa sombra da morte sobre o país. Ontem entrevistei aqui 2 jornalistas, porque a gente fala Amazônia, a selva, a floresta. Não, ontem entrevistei a Vanessa Lippelt e o Lucas Neiva, do Congresso em Foco, que moram em Brasília, e que estão recebendo ameaças por e-mail. Ela sendo ameaçada de estupro, ela e a filha dela, e eles mandam o endereço dela nos e-mails, e eles ameaçam, e o Lucas Neiva ameaçado de morte, porque fizeram reportagem mostrando o submundo da arrecadação ilegal para a campanha do Bolsonaro. Então, assim, olha, quero falar, desde a ditadura eu não via uma situação dessa aqui no país. Impressionante essa onda de violência que está se abatendo. Queria te ouvir sobre esse momento. Não, mas foi até bom você ter levantado as coisas dessa forma, Mauro. De fato, acho que tem uma questão aí que nos leva, entre outras coisas, à ditadura militar brasileira e a maneira como ela acabou. Quer dizer, veja, quem está no governo são aqueles que faziam parte do porão da ditadura militar, não? Aqueles que não é o Golbery, Couto e Silva, não eram os grandes negociadores, na verdade era o chão do processo, que era quem fazia as torturas, quem fazia todas as violências. Eles estão no governo agora, né? Então, é claro, não é nem um pouco estranho que eles vão generalizar essa lógica que eles utilizaram durante toda a ditadura, pelo fato de que essa lógica não foi desmontada. Ela simplesmente não foi desmontada. Eu lembraria a vocês, são um dos dados para mim mais exemplares nesse sentido, que o Brasil é o único país da América Latina onde os casos de tortura aumentaram em relação aos casos de tortura na ditadura militar. Por quê? Porque você não teve nenhuma, você não extirpou ninguém da estrutura da polícia, né? E mesmo a figura das polícias, elas continuaram mais ou menos idênticas. Você não teve uma modificação da polícia militar, não teve nada parecido. Então aparece um governo como esse governo ele consegue, como ele é um governo que tem base de milícia, ele consegue fazer com que a estrutura institucional do Brasil funcione como uma milícia, né? Porque, de fato, ela tem essa característica no seu DNA, né? Porque aí vem outra coisa, porque o Estado brasileiro sempre teve um pouco essa função, ela teve a função de organizar a violência contra os setores mais vulneráveis da população. E essa violência ela também passava para todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, se colocavam ao lado desses setores. Então ela chegava, a classe média, né? Você vai pegar a vala de Peru, você vai pegar a classe média, os estudantes de classe média, as pessoas, os sindicalistas das classes mais pobres, estão todos lá, né? Então o que acontece? Você desrecalcou esse processo, né? E desrecalcou de uma forma tal que não é simplesmente uma questão agora de você, vamos tirar esse governo e vai voltar mais ou menos ou não, porque nunca teve normal essa que é a situação. Mas você criou uma situação na qual, como a gente viu, a Polícia Rodoviária Federal, que pode parar alguém simplesmente assassinar da maneira mais brutal possível, né? E isso porque tinha alguém filmando. Imagina quantas histórias você não ouviu, você não sabe, né? E que elas de fato aconteceram, né? Ainda mais por pessoas ainda mais pobres, ainda mais distantes dos holofotes e tal. Então, o que acontece? Essa estrutura toda que organiza o processo, digamos, da violência do Estado brasileiro, é ela que precisa ser desmontada. É uma espécie de estrutura de Estado da morte que precisa ser desmontada no seu mais profundo fundamento. Agora, essa questão do Amazonas, ela tem ainda um outro elemento mais complicado, né? E aí também mais estrutural. Porque o que acontece no Amazonas é o fato de que o Amazonas é a última grande fronteira de apropriação de terra do Brasil. É uma das maiores, entendeu? Quer dizer, você vai apropriando terra, você vai fazendo um sistema que não é só o agronegócio misturado com o poder judiciário, certo? Que tá acobertando, que ganha também espaço. Quer dizer, você vai enfiando a propriedade privada lá onde ela não existe, né? A floresta amazônica, sei lá, os povos originários não se veem como proprietários das florestas. Então, eles não têm nenhum tipo de uso extrativista no sentido no sentido que nós conhecemos, né? Tem um outro tipo de relação com o que são os recursos, e nem a ideia de recurso funciona dessa maneira. Então, você tem esse elemento, você tem um agronegócio que vai tomando terra, e você tem toda essa ideia de que não. E nossa modernização, nosso progresso,
ele é baseado na sujeição da natureza. Essa é a história do nosso país, né? A natureza é o que é um empecilho para o progresso, né? É o que impede que o progresso ocorra. Então, por isso vem essa história. Bem, durante muito tempo, a gente tinha essa ideia do país que é uma espécie de terra de ninguém, então, terra arrasada, você vai vencendo, vai desbravando. É que nem, por exemplo, você deve lembrar dessas campanhas na época da ditadura, quando o pessoal estava fazendo a Transamazônica, né? A gente abria nas revistas, estava lá, nós estamos vencendo o Inferno Verde. A ideia do Inferno Verde era fantástico, porque exatamente assim que a natureza era vista, como algo que deveria ser subjugado, deveria ser esconjurado, era aquilo que deveria ser vencido. E aí a gente vê isso, o que isso significa hoje. Significa todos aqueles que, de uma certa maneira, se colocam contra esse processo, que tentam defender, certo, uma outra lógica da relação à natureza, são brutalmente violentados, assassinados, mortificados, dentro de uma tentativa que o governo brasileiro fez, foi de tentar estabelecer isso no horizonte da indiferença. Se não tivesse o inglês nessa história, você pode ter certeza que a coisa seria completamente diferente. O governo ia ficar falando, olha, mas é isso aí, aquela região mesmo é meio selvagem, ele não deveria ter ido lá, fez a coisa do outro jeito, e jogava a coisa para lá. Mas é como você tinha um estrangeiro, quer dizer, como o mundo tem uma sensibilidade enorme em relação à questão da Amazônia pelas mudanças climáticas, então isso teve uma ressonância diferente dessa vez. Tem um aspecto interessante para a gente pensar isso do ponto de vista da narrativa e da guerra cultural. Ontem o Bolsonaro chegou a dizer, né, que se tivesse pistola na época de Jesus Cristo, ele teria comprado uma pistola, o negócio vai nesse nível. Mas é interessante que eles, inclusive, eu vejo várias narrativas do Eduardo Bolsonaro dividir as pessoas entre os pró-armas e os contra-armas. Então, a questão da arma é um absoluto desse poder patriarcal, misógino, e que vem dos porões, como você disse. Agora, paradoxalmente, ou talvez nem um pouco paradoxalmente, o que eles fazem? Arma para nós. O Metrópolis divulgou ontem uma reportagem e hoje outra, mostrando como o governo federal está retirando todas as armas dos postos de proteção aos indígenas da FUNAI nas áreas, nas terras indígenas. Então, armas para nós, para vocês não. Sim, esse é um clássico colonial. Se você pensar bem, quer dizer, a gente tem toda uma estrutura legal desde o processo colonial, onde a questão é quem pode se defender. Essa é a questão central. Nem todos podem se defender. Alguns podem se defender. E normalmente eles se defendem contra aqueles que não podem se defender, né? Então a sociedade ela é dividida, as sociedades que passam por processos coloniais como o nosso são mais claramente divididas dessa forma, embora as outras também, mas essas são ainda mais claramente. Aqueles que têm o direito de defesa, de autodefesa, e aqueles que não têm o direito de autodefesa, né? Ou seja, aqueles que vão estar simplesmente na mira da vontade discricionária dos que podem se defender. Então, aí entra os exemplos que você está colocando. Eles retiram armas de um certo grupo, de certas pessoas, né, e enquanto eles armam outras. Por quê? Porque é uma relação de sujeição, essa aqui é a ideia central, né? Quer dizer, os garimpeiros vão ter armas, ninguém vai tirar a arma dos garimpeiros. Os grandes proprietários de terra eles vão ter armas, ninguém vai tirar as armas. Agora, o pessoal que defende as reservas indígenas não vai ter. Então, você sabe, você está montando um cenário. Você está montando um cenário de extermínio. Porque, mais uma vez, a gente já viu em outras circunstâncias, a gente estava discutindo o problema do extermínio das chacinas da Vila Cruzeiro, né, entre outras coisas que aconteceram 2, 3 semanas atrás. Então, o que acontece? Você tem um setor da população que é, digamos, chacinável. Essa que é a ideia central, né? E que é importante você explicitar esse setor, que eles são chacináveis, né? Só que, claro, dentro desse setor, o setor mais clássico são os povos originários, aqueles que desde o início, quer dizer, vejam, a gente tinha 8 milhões, algo coisa em torno de 8 milhões de povos originários no Brasil, quando para cá atracaram os portugueses. Hoje são 800 mil. Que nome que você dá para isso a não ser genocídio? Não tem outro nome técnico, não é uma questão retórica, percebe? É uma questão matemática.
o Sebastião Guimarães, Leda Nagli, Vergonha do Jornalismo, com a entrevista com o genocida, foi lá numa entrevista para ela que ele falou essa história de Jesus Cristo. Mas, Vladimir, nesse sentido, nos ajuda aqui a elaborar um pouco a ideia de que toda violência contra os chacináveis é propriamente política, né? A gente fala da violência política em geral, a regra é falarmos da violência política contra os militantes de esquerda, né? Contra aqueles que estão engajados nas organizações. Mas esses chacináveis, a violência, o Bruno e Dom Phillips, toda essa violência é revestida de um caráter político. Eu diria até uma coisa até pior, era uma violência administrativa. Administrativa no sentido de que ela é normal, ela é o procedimento normal de funcionamento do Estado brasileiro. Mais uma vez, não é alguma coisa que acontece de maneira inesperada, não, é o funcionamento normal do Estado brasileiro. Né? O que aconteceu nesse caso, mais uma vez, é que como você tem você tinha um estrangeiro, tinha um jornalista, então você toca nos pontos mais sensíveis, porque aí toda a imprensa vai em cima, né? E além do que você tem já há vários anos uma sensibilidade enorme da comunidade internacional para o que acontece na floresta amazônica, e aí você levantou a questão que o Boff afirmou, quer dizer, é claro, a lógica militar brasileira é dizer, esses interesses sobre a Amazônia, na verdade, são interesses que procuram nos retirar a posse do nosso território. Né? Então, o topos clássico. Né? Então, você está colocando exato, isso é uma colocação muito boa, porque o que o Boff está querendo dizer é que as consequências do que acontece na Amazônia não se dão só no Brasil, elas vão se dar no mundo inteiro. Né? Quer dizer, se você, por acaso, tem algum tipo de devastação brutal da Amazônia por um longo prazo de tempo, como o que está acontecendo, as consequências vão ser imediatamente sentidas no mundo inteiro. Então, é claro que o mundo inteiro está concernido com isso. E é claro que o governo brasileiro ele se demonstrou como incapaz, né, de respeitar o processo, por uma razão muito simples, eu insistiria. E essa é uma razão que constitui o Brasil como Estado, que constitui a história do Brasil. Porque nós estamos submetidos a um processo de desenvolvimento, de modernização e de progresso, no qual dominar a natureza é o elemento fundamental. E dominar a natureza, no caso da floresta amazônica, é transformar ela numa grande fonte de recursos. Isso significa devastá-la por todos os lados, entendeu? Significa falar, você tem nióbio, você tem isso, tem aquilo, então você devasta, você cria garimpo, você abre minas, você organiza usinas hidrelétricas, você faz. Quer dizer, você não pensa, você não sai de um certo regime de desenvolvimento e de progresso, que seria a condição fundamental nesse momento. Tanto é assim, aí eu acho que é um dado muito importante. Na Amazônia, quer dizer, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, acho que são mais ou menos 12 milhões de pessoas que vivem lá. Se você vê a posição política da maioria dessas pessoas, ela é para o governo. Entendeu? E isso deveria ser pensado de maneira um pouco mais. Ou seja, isso significa que as pessoas que estão lá, elas foram criadas nessa ideia de que é necessário vencer a floresta. Entendeu? Custe o que custar. Você entra em uma cidade como Manaus, a cidade não tem árvore. Por quê? Porque a árvore significa, não, a gente vai ser engolido pela floresta. Né? Então, há uma discussão que seria absolutamente fundamental num país como o nosso, onde a discussão ecológica é rudimentar. Né? A gente nunca conseguiu, de fato, criar uma discussão ecológica forte dentro do país, afora pessoas que têm atitudes heróicas, mas muito isoladas. Você não tem os partidos ecológicos no Brasil, bem, foram todos catastróficos. Você nunca conseguiu não só impor uma pauta, mas realmente fazer com que essa pauta tocasse as questões fundamentais. Né? O Brasil passou, nesses últimos anos, por 3 catástrofes ecológicas. Né? Por Brumadinho, certo? Pela catástrofe, pelo óleo nas praias do Nordeste, certo? Pela questão pelas queimadas na Amazônia. E qual foi, de fato, a discussão a respeito de, não só, a Vale não deveria ter feito isso, não, mas a Vale é a expressão de um modelo extrativista da economia nacional que nunca foi questionado. Né? A gente ainda acha que, o Brasil vai se salvar por causa do pré-sal.
Você está me entendendo? Então não tem nenhuma discussão sobre como é que a gente vai sair do uso de energia fóssil. Não, é aprofundar. Um país que teria condições, porque o Brasil desenvolveu a tecnologia do etanol, certo? Então você tem condição de sair paulatinamente da energia fóssil? Não, a gente fala, não, a energia fóssil vai nos salvar, arrebentando tudo. Né? Não, realmente é muito impressionante. A rigor, a gente teria que estar falando num desenvolvimento pós-industrial e ainda estamos falando em política industrial. Interessante, o Matias Alencastro, nessa segunda-feira, fez um artigo na Folha muito interessante dizendo o seguinte: olha, as pessoas não repararam aqui no Brasil, mas o Parlamento Europeu aprovou que a partir de 2035, gente, 2035 é depois de amanhã, será proibida a venda de veículos com motor de combustão na Europa. E aqui a gente está falando em incentivar a indústria automobilística, né? Tem que mudar todo o padrão, né? Pensar realmente... A Alemanha, ela fez um processo de 3 meses, mas talvez isso estenda, que ela estabeleceu uma espécie de passe de 9 euros que vale para tudo. Ou seja, se você quiser pegar trem, né, de uma cidade para outra, trem regional de uma cidade para outra, você usa o mesmo passe. A ideia era enfiar todo mundo no transporte público e tirar os carros. Né? Mas isso foi impulsionado por causa da guerra da Ucrânia, né? O problema do petróleo da Rússia e tudo. Mas, de toda forma, isso reverbera um tipo de consciência cada vez mais forte do ponto de vista global, de que não é possível. E o problema é que países como Brasil, Rússia, como eles são os países que são os países mais extrativistas, então são os países que mais fornecem energia, não só para nós mesmos, mas bem, para o sistema global de produção. Então, o que acontece? O fato é que nós vamos ter que ter uma resposta muito mais adaptada, não só a esse tipo de consciência, mas ao tipo de consciência que vai se desenvolver entre nós. Porque, quer dizer, faz um ano e meio, a gente viu chuva ácida em São Paulo. Você lembra? O que acontece se isso começar a ser continuamente, aparecer continuamente? As pessoas vão ficando cada vez mais claro o caráter completamente insuportável, né, da degradação ecológica a qual nós estamos submetidos. Não, e aí tem uma questão interessante realmente que você traz, e o Boff, achei fantástico, escrevi para ele ontem, assim que ele mandou o artigo, para a gente conversar semana que vem aqui, que existe quase que um tabu no Brasil em relação à questão da Amazônia. Então, por exemplo, o Bolsonaro foi lá para a Rússia e o Putin disse que apoiava que a Amazônia fosse brasileira, e segmentos da esquerda aplaudiram o encontro entre os dois e a declaração do Putin, e eu pensei, mas está aplaudindo o quê? O Putin falou que apoia o que o governo brasileiro está fazendo na Amazônia. O governo brasileiro está destruindo a Amazônia. É um negócio insano. É engraçado o seu Bolsonaro, ou seja, o sujeito que vendeu uma base militar brasileira para os Estados Unidos vai fazer o discurso de posse de Amazônia. Você percebe a contradição que é? Eu preferi o inverso, que ele não entregasse a base de Alcântara para os Estados Unidos e permitisse que a Amazônia pudesse ser o objeto de um fórum internacional. Ninguém está passando soberania para ninguém, entendeu? Mas é um fórum internacional no qual o Brasil pudesse ser auxiliado, entre outras coisas, né? Dentro da constituição de um outro modelo de desenvolvimento. Porque não é só a questão da preservação, é sair desse modelo de desenvolvimento, que é um modelo que, aplicado na Amazônia, foi aplicado no Brasil inteiro, né? E destruiu o ecossistema brasileiro. Né? Você vai no Centro-Oeste, por exemplo, o Centro-Oeste agora é uma grande área de plantação de soja, né? Que é algo que destruiu por completo o que tinha de ecossistema. Né? Ou seja, você vai nas cidades do Centro-Oeste, você vai no supermercado, você não tem nem mais legumes. O pessoal tem que importar, porque agora só tem soja. E eles ficaram mais ricos, essa é a questão, entendeu? Porque o modelo econômico ele te traz alguma coisa. Então, para eles vão defender isso custe o que custar, porque o dinheiro entrou. Então, quer dizer, você precisa de construir uma outra alternativa. E essa outra alternativa não vai ser construída de forma isolada. Então, o Brasil teria a condição de sentar na mesa com outro país e falar, sim, não é possível mais utilizar a Amazônia como essa fonte de recursos. A gente precisa pensar um outro modelo. Isso. A oportunidade que tem diante do governo Lula é fantástica, porque você tem um ativo, que é o ativo mais valioso ambiental do planeta, que é a Amazônia,
que está em boa medida no território brasileiro, são 9 países aqui, mas fazer uma articulação com esses outros 8 países e convocar um fórum mundial para falar, não apenas da Amazônia, né? Para, a partir desse fórum, repactuar as questões ambientais no planeta. Sim, tá na mão, né? Fazer de novo Belo Monte, está ótimo. Pois é. Pois é. Eu queria encerrar contigo, voltando para o tema do começo da nossa conversa. Veio à luz recentemente este documento, foi divulgado pelo governo dos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado, de uma reunião que aconteceu em 1974. Esse documento, gente, é um documento chocante. Então, é o relato de uma reunião que aconteceu em abril de 1974. O Geisel tinha assumido a presidência da República. Está aqui, ó. Quem que estava nessa reunião? Estava o Geisel, então, presidente, o general Milton Tavares, que era o comandante do 2º Exército, um dos maiores carniceiros da história do país, junto com outro carniceiro, que é o general Confúcio Danton de Paulo Avelino, que era o comandante, na época, do CIE, o Centro de Inteligência do Exército, um negócio assim, um grande carniceiro. Estava também aquele que viria a ser o outro presidente, o João Batista Figueiredo, né, na época chefe do SNI. Do que se tratou essa reunião? Eram esses 2 generais carniceiros pedindo autorização ao Geisel para continuar sequestrando, torturando e matando opositores da ditadura. Aí o relato prossegue. O Geisel pediu um tempo para pensar, 2 ou 3 dias depois ele retorna e fala, tá ok, pode continuar, mas por favor só matem os perigosos. Essa reunião é muito interessante, Vladimir, a partir do que você falou, porque há uma interpretação histórica muito, e aí tem questão econômica, não vamos entrar nela, mas muito condescendente com o governo Geisel, em relação a que o governo Geisel teria feito uma mudança estrutural, né, da abertura lenta, gradual e segura, e o que a gente vê nesse documento é que ele era condescendente, sim, com o que acontecia nos porões, né? Eu diria 2 coisas. A primeira delas é que, para mim, uma das grandes incompreensões da existência da humanidade da galáxia, o fato de alguém como Henry Kissinger não estar na cadeia, né? Porque esse que é endeusado como um grande prócer da diplomacia mundial, foi responsável pelas piores atrocidades, né, que aconteceram na América Latina, desde o golpe do Chile até exatamente a sustentação da ditadura militar brasileira. Segundo, é sempre bom lembrar que o Brasil ele foi objeto de uma espécie de... Você tem o caso dos militares franceses que vieram para cá, do Paul Sarrès que veio para cá, né? Você tem esses casos de militares que vieram para cá ensinar técnicas de tortura, utilizar técnicas de tortura que foram utilizadas nas lutas anticoloniais, né, para serem aplicadas no Brasil. E a gente sabe muito bem que isso continua até, eu insistiria, isso não, mais uma vez, isso não termina com a ditadura militar, isso continua, isso é um procedimento normal de funcionamento das polícias brasileiras. Certo? Sobre a questão do Geisel, bem, Rio Centro foi quando? Mas pode falar, mas isso não era alguma coisa que estava vinculada às diretrizes do governo. A gente vai chegando de maneira cada vez mais clara que as diretrizes do governo, a diretriz do governo era deixar fazer, era deixar acontecer. Né? É claro que chegou um momento, porque o problema do Geisel aqui no governo norte-americano teve o... Nossa... Gente, depois antes do Reagan, né? Foi o Jimmy Carter, exatamente, né? Que tinha uma outra política, que eram talvez um dos últimos democratas, que tinha uma política mais ou menos, pelo menos a política de falar, não, a gente não quer que isso fique tão explícito, pelo menos isso, né? Então, quer dizer, isso cria uma certa dificuldade, o que faz até com que o Geisel comece a tentar fazer articulações com outros países, a coisa da usina nuclear que é comprada da Alemanha, todo esse tipo de história, né? Então, acho que... Mas você levantou uma coisa importante nesse contexto de agora, porque esses assassinatos que ocorreram, eles têm relação com isso. A relação é essa, entendeu? Você teve esse momento no qual o Estado brasileiro se mostrou como um Estado que pode matar sem problema algum, qualquer um, né? Quer dizer, porque qual a diferença da ditadura militar? Antes da ditadura militar, o Estado matava, né, em larga medida, os setores mais vulneráveis da população, né? Esses setores são chacináveis.
Bem, com as ditaduras, a coisa muda. Então, essa prática ela é aplicada a todos aqueles que vão contra o Estado. Né? Então, o que acontece? Isso ficou. E num governo de milícia como o nosso, é claro que isso começa a falar cada vez mais alto. E aí vem uma questão importante. Quer dizer, eu insistiria, só é possível isso porque o governo ele pratica uma espécie de reeducação afetiva da sociedade brasileira, que é uma reeducação baseada na indiferença como elemento fundamental. Certo? Quer dizer, o que o Bolsonaro tentou fazer nesses últimos dias era muito claro, era jogar a coisa na esfera da indiferença. Não, isso acontece, isso pode acontecer, infelizmente, às vezes tem um excesso ou outro, ou seja, não se deixa afetar, não se deixe indignar, certo? Não faça nada porque isso é um elemento normal. Quem está tentando fazer isso está politizando o processo. Né? A gente viu isso na pandemia, você percebe como é a mesma lógica? Você vai reconstituindo o corpo social brasileiro sob a lógica da indiferença generalizada e a ausência absoluta de solidariedade. Então, exatamente para que essas situações possam passar incólumes. Fala, não, isso acontece, eles não deviam estar lá onde estavam, há conflito, você tem que fazer isso de outra forma. Então. Interessante. Legal. Vladimir Safatli, professor de filosofia, filósofo, professor de filosofia da Universidade de São Paulo, pré-candidato a deputado federal pelo PSOL em São Paulo também. É sempre uma alegria, é sempre uma aula, ainda que breve, o encontro contigo aqui. Obrigado, Vladimir. Eu agradeço, Mauro. Até mais. Um abração.